Essa aqui é minha filha Alexia, que faleceu no dia 20 de janeiro de 2008. Brincando na brita. Meu bebezão. Arrumada para ir para a escola. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim contar uma parte da minha história que foi um tanto desafiadora para mim, talvez um dos momentos mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida, que foi a partida da minha primeira filha, né, que foi a morte da minha filha Alexia. Meu intuito de compartilhar esse vídeo com vocês, né, para quem é mãe, talvez ficar em alerta, porque se eu não fosse insistente, talvez minha filha teria falecido em casa. Então eu vou compartilhar com vocês como que foi, né, o que ela teve e o que o médico falou, e todo o processo. Foi uma morte muito rápida. E também compartilhar um pouquinho, né, para quem talvez esteja vivendo essa dor, como que eu superei, né, como foram os próximos dias depois de um berço vazio e uma rotina sem ela, né, como foi continuar sem ela, né, como foi me reconstruir sem ela. Então, vamos lá, né. Quando eu tinha 23 anos, eu engravidei da minha primeira filha, e ela nasceu quando eu tinha 24 anos, né, e ela se chamava Alexia. Alexia nasceu de parto normal e não foi planejada. E na gravidez, inclusive, ela é filha do meu marido atual. Depois que ela faleceu, a gente ficou alguns meses juntos, mas aí a gente se separou. E aí a gente ficou 14 anos separados. E agora vai fazer 2 anos que a gente se reencontrou e casamos. E ele, no caso, meu marido atual, né, que vocês veem no vídeo aí, é o pai da minha primeira filha. E quando a gente soube da gravidez, enfim, a gente decidiu ficar juntos, e nós éramos, assim, uma família bem feliz, assim. A gente fazia as refeições juntos, contava história para ela dormir, e até então ela era uma criança bem saudável, assim. Ela não era uma criança que vivia internada, que vivia tomando antibiótico. A princípio estava tudo bem. A gente colocou ela na creche, eu acho que por volta dos 4, 5 meses de idade, assim. E a princípio também estava tudo bem. E eu friso isso, né, porque eu tenho 2 outras filhas do casamento depois dessa separação. E as minhas 2 filhas, elas, no começo ali da creche, elas viviam doentes, viviam internada mesmo, internada, hospitalizada, tomando muito remédio, muito antibiótico, acho que até ganhar imunidade. E a Alexia não. A Alexia chegava da creche, fazia uma festa e levantava os bracinhos, né? Enfim, ela era bem festeira. E chegou um dia que a professora ligou para ir buscar ela na escola, na creche, né? Ela tinha 11 meses, a gente já estava planejando o aniversário dela de 1 ano, que ia ser da Turma da Mônica, já tínhamos comprado várias coisas, enfim, para a festinha dela de 1 ano. Ela ia completar 1 ano em fevereiro, né? E aí a professora disse que ela estava com um pouquinho de febre, que era para ir buscar ela. Aí a gente foi buscar ela na terça-feira. Só que como na quarta-feira ela já tinha consulta de rotina, eu deixei para levar ela no médico na quarta-feira, na consulta de rotina, porque a criança ali até o 1º ano sempre tem que fazer, né, as consultas de rotina. Quando eu cheguei lá no consultório do médico na quarta-feira, ele examinou ela, tudo, ela não tinha coriza, realmente ela não tinha sintomas de que ela estava gripada, alguma coisa assim, ela não tinha coriza, ela não tinha tosse, ela não tinha catarro, ela estava com febre e ela não tinha diarreia. Só que o médico examinou ela e falou: não, mãe, é só uma virose, né? É só uma virose, e receitou paracetamol para ela tomar. E eu acho que soro, se eu não me engano, tá? Se ele, que é médico, estudou e falou pra mim, né, que sou leiga, que a minha filha tá com uma virose,
quem sou eu para contestar, né? Levei ela para casa, dei a medicação para febre, tudo. Isso foi na quarta-feira. Quando chegou na quinta-feira, ela não comia, ela tava extremamente amuada, assim, na cama, assim, que a gente já deixava ela mais na cama com a gente do que no berço. E eu me lembro que naquele dia eu saí para ir para a faculdade, eu fazia faculdade de psicologia, e eu me lembro que ela comeu uma colherzinha de sopa e eu tinha ficado muito feliz. Mas ao mesmo tempo tava com o coração apertado, assim, porque, né, ela tava muito, muito, muito amuadinha, assim, e a febre não passava. Quando chegou na sexta-feira, no caso 2 dias depois da consulta, né, eu olhei pro meu marido, na época, que hoje é meu marido atual, falei assim, vamos levar ela na policlínica. Policlínica é esse lugar de atendimento de emergência, assim, rápido, sabe? E ele ainda falou pra mim, mas a gente já levou ela no médico quarta-feira, né? Vamos esperar. E eu falei, não, eu quero levar ela no médico porque eu quero ouvir uma opinião diferente, porque não é normal. Acho que mãe sente, né? Quando o filho não tá bem, assim. E ele falou, não, então vamos levar. Me lembro que a gente ainda não tinha carro, nada, a gente foi de bicicleta. Eu fui na garupa com ela no colo. E quando a gente chegou nesse pronto atendimento, né? O médico que tava de plantão era o mesmo médico que tinha atendido ela lá no consultório 2 dias antes, né? E aí eu cheguei, né? Entreguei ela ali, expliquei a situação. Aí ele assim, mãe, ela tem que ir urgente pro hospital. Isso na sexta-feira. Aí eu falei, ela tem que ir urgente pro hospital? Como assim? Eu levei ela no teu consultório antes de ontem e o senhor falou pra mim que era só uma virose. Aí ele assim, não, você não levou ela no meu consultório. Eu falei, como assim? Eu tenho a receita assinada. Ele, mas agora não dá tempo da gente falar sobre isso. Eu vou mandar uma ambulância vir aqui e ela precisa ser internada. Eu já vou ligar pro hospital pra eles já prepararem tudo pra receber ela. Ali, eu nem sabia direito o que pensar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu nunca tinha vivido uma situação daquela na minha vida. Mas pela forma com que ele reagiu, totalmente diferente de 2 dias antes, era uma coisa aparentemente grave, né? E aí a gente pegou, entrou na ambulância, a ambulância veio, levamos ela para o hospital. Lá realmente já tinha uma equipe médica esperando ela tinha 11 meses na época. Eu me lembro dela esticar a mãozinha assim, quando ela tava indo na maca ali, né? E aí já começaram a procurar a veia e tudo mais, e ninguém vinha me falar nada o que estava acontecendo. E eu nervosa, porque eu não sabia, ele só disse, ela tem que ir urgente pro hospital. Mas ele não falou o que era. Ok. Aí a gente ficou lá na recepção e passou uma hora, e o médico ia e o médico voltava, e o médico ia, o médico voltava, ninguém vinha falar comigo o que tinha acontecido. Chegou um momento que quando eu vi o médico indo pra sala, eu fui ali e invadi a sala do médico e falei, moço, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo com a minha filha, porque ninguém me falou nada e eu quero saber, eu quero entender. Eu levei 2 dias ela no médico, ele falou que era uma virose, agora, né, eu não sei o que ela tem. E aí o médico tava com um raio-x dela ali, alguns exames que já tinham feito ali, né? Eu falei assim, olha, mãe, a Alexia tá com uma bactéria no pulmão. Ela chegou aqui com o pulmão esquerdo todo tomado pela bactéria e a bactéria pegou a metade do outro pulmão. Era alguma coisa assim, sabe? Tipo... E o que eu vou te dizer? Amanhã ela pode melhorar ou ela pode piorar. A gente entrou com antibiótico, né? A gente tá fazendo tudo que for, né, que é possível. Logo você vai poder ficar com ela e tal. E assim, a gente não tem como te dizer, assim, certeza que ela vai melhorar. A gente não sabe como que essa bactéria do pulmão vai reagir à medicação. A gente precisa aguardar e ver como que ela reage. Quando ele falou aquilo, eu não sei, mas eu acho que nenhuma mãe espera a morte de um filho, né? Eu acho que nenhuma mãe, assim, imagina isso. E esse hospital, ele era no fundo de uma igreja, assim. E eu me lembro
que quando eu recebi essa notícia, eu falei pro meu marido, né? Eu falei, olha, eu não vou pra casa, eu vou ficar aqui com a minha filha. Então tu vai pra casa, descansa, e amanhã você vem e eu vou pra casa, descanso e a gente reveza. Ele assim, então tá bom, posso ir então? Sim. Eu me lembro que antes de eu poder entrar no quarto pra ficar com ela, assim, eu saí na parte de trás do hospital, que dava nesse pátio da igreja, e eu gritava, assim, eu chorava. Aí liguei pra minha avó, né, pra explicar o que tinha acontecido. Ela assim, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso sexta-feira. Beleza. Fui autorizada pra entrar no quarto com ela. Fiquei lá no quarto com ela a noite inteira, assim. Peguei ela no colo, ela tava com um negócio de oxigênio no nariz. Ela não tava na UTI, ela tava no quarto. E dormindo muito ali, eu acho que ela também tava sedada, né? Não chorou, não abriu os olhos, nada. E quando chegou no sábado de manhã, meu marido foi pra lá pra ficar com ela. Eles eram muito grudados, eles eram muito apegados, assim. Os dois tinham uma conexão que não dá pra explicar. E eu fui pra casa descansar. Só que eu não conseguia descansar, né? Não conseguia dormir sábado de manhã e tal. Voltei sábado à tarde. Não. Aí no sábado de manhã, antes de eu ir, a enfermeira entrou no quarto e falou assim: mãe, vamos dar banho nela? E eu falei, vamos. E aí eu fui dar banho na minha filha, como eu sempre dava na minha casa, brincando, né? E aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim: mãe, a gente precisa dar um banho muito rápido, porque ela não pode ficar muito tempo longe do oxigênio, ela não pode ficar muito tempo sem oxigênio. E quando a enfermeira falou aquilo, eu acho que ali caiu a minha ficha de que era grave o que a minha filha tinha, porque ela não estava nem conseguindo respirar sozinha, né? Sem a ajuda ali do oxigênio. Aí aquilo ali apertou um pouco meu coração. Mas tá bom, dei um banho rápido na minha filha e ela ficou no hospital. Meu marido veio, ficou com ela e eu fui pra casa. Quando eu voltei pro hospital no sábado à tarde, que eu olhei pra ela na cama, eu falei assim, a boca dela tá roxa, será que eles não viram isso? Aí eu chamei a enfermeira, eu falei assim, moça, a boca dela tá roxa, é normal? Ela tá com a boca roxa, assim? A enfermeira, sim, é normal e tal, mas a gente vai chamar o médico pra ver. Enfim, o médico veio, olhou, examinou, isso no sábado à tarde, né? Aí daqui a pouco o médico veio conversar com a gente, e aí ele falou assim, bom, ela não piorou, já vai fazer 24 horas a medicação, né? Porque foi na sexta-noite que ela foi internada. Mas ela também não melhorou. Mas a gente acha melhor levar ela para UTI, porque lá tem mais equipamentos, né? Lá tem mais recursos, caso ela venha piorar ou precisar desses recursos. Então, a gente vai deixar ela na UTI. Só que na UTI, vocês não podem dormir lá, porque eu tinha dormido à noite no hospital, né? Tem um horário para vocês ficarem com ela lá na UTI, enfim, a gente vai preparar ela, colocar ela lá. E antes de vocês irem embora, a gente vai deixar vocês verem ela e aí vocês vão para casa e voltam no domingo de manhã, no horário que é para entrar lá na UTI, que era 10 horas da manhã. Beleza, ficamos esperando na recepção até eles fazerem a transição dela, né? De sair do quarto e levar pra UTI. Isso demorou muito, assim, muito, a hora, né, não passava, enfim. Aí chegou o momento que eles chamaram a gente pra ir lá ver ela. Só que também não podíamos ir juntos, tinha que ir um de cada vez, né? Um ia lá, via ela, falava com ela, saía, e depois o outro botava uma roupa, também tinha que colocar uma roupa toda especial pra poder entrar. Aí eu fui primeiro, meu marido disse que tava tudo bem se eu fosse primeiro, tava muito mal, assim, coração apertado, foi tudo muito de repente. Na terça-feira ela tava bem, sabe? E no sábado ela já tava naquela situação ali. E aí eu entrei na UTI, ela tava só de fraldinha, assim, com vários aparelhos, né, conectados, assim, tava no oxigênio e tava ali dormindo, né, com os olhos fechados. E ali eu conversei com ela e falei que eu amava muito ela, né? E que ela era muito importante pra mim. E que eu ia estar ali do lado dela para o que ela precisasse, que eu ia embora, mas que eu ia voltar. Enfim, aí eu dei um beijo nela e saí.
E aí o meu marido trocou, botou a roupa e foi ver ela, né? E pra ele, ela abriu os olhos, assim. Abriu os olhos e fechou. Eles eram realmente muito, 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 muito conectados, assim. Nem dá pra explicar o que os dois tinham, assim, né? Era muito lindo. Ok, fomos pra casa, né? Disse, olha, vamos pra casa, amanhã vocês voltam pra ficar com ela. Aí a gente foi pra casa, eu tive que tomar uma medicação pra dormir, assim, pra conseguir ficar um pouco mais calma. E aí a gente acordou no domingo com o telefone tocando do hospital, pedindo pra gente ir até lá. Acho que era umas 6h15, mais ou menos, da manhã, 6h30 da manhã. A gente foi procurar alguém que pudesse levar a gente de carro, porque a gente não tinha carro, né? Só tinha bicicleta. Domingo o ônibus era ruim, enfim. Aí a gente encontrou alguém pra levar a gente no hospital. E quando chegou lá no hospital, né, o médico que recebeu a gente, aí ele começou a explicar, olha, a Alexia chegou aqui, né, com o pulmão tomado por uma bactéria, ela ficou respirando com, né, metade do outro pulmão, a gente entrou com antibiótico, só que quando chegou às 3 horas da manhã, ela teve uma parada respiratória, a gente reanimou ela voltou, e quando chegou às 5 horas da manhã, ela teve outra parada respiratória e infelizmente ela não resistiu. Quando o médico deu essa notícia pra gente, assim, na mesma hora, eu já meio que me joguei no chão, assim, me caí de joelho, comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. Eu acho que a minha ficha já caiu na mesma hora que eu recebi a notícia, assim, não foi uma coisa que a ficha demorou pra cair, não, assim, eu acho que na mesma hora eu senti aquilo que ele tava me falando, assim. Aí falou que ela tava lá no, eu acho que é necrotério que fala, não sei, que é uma sala onde fica com um pano branco ali o corpo, né? Pra gente ir lá olhar. Aí eu fui e eu olhava e eu dizia, minha filha não tá mais aqui. Aí eu olhei assim pro corpo, saí, aí liguei pra minha avó, contando ali o que tinha acontecido, por sorte, porque minha avó tinha ido para Rio Grande do Sul, mas ela estava nesse período aqui e ela sempre me dizendo, calma que vai ficar tudo bem, a gente vai rezar e vai ficar tudo bem. E aí minha avó falou assim, isso foi no domingo, né? E aí eu queria enterrar ela na segunda-feira. E a minha avó também não queria que eu fosse atrás das coisas de caixão, velório, essas coisas. E minha avó falou assim, tu precisa descansar. Deixa que eu vou fazer as coisas, né? De cemitério. Eu falei, não, se tem alguma coisa que eu ainda posso fazer pela minha filha é isso, e eu quero fazer tudo, né? Eu quero ir ver o negócio do funeral, eu quero fazer tudo. Minha avó respeitou, minha avó sempre respeitou muito, assim, as minhas escolhas, minhas decisões, né? Ela sempre tentou respeitar o máximo possível. Ela assim, então tá. Ela assim, eu queria só te pedir uma coisa. Ao invés de enterrar ela na segunda, vamos enterrar ela hoje, final do dia, porque como ela tinha falecido cedo, né, de manhã cedo, era uma possibilidade enterrar ela às 5 horas da tarde do domingo. Porque como tu vai ficar nesse estado que tu tá, 3 dias sem dormir, passar a noite inteira no velório, eu sei que tu não vai querer ir pra casa, e aí tu vai passar domingo todo em claro pra enterrar ela na segunda-feira, eu acho que é muito cansativo, né? A gente já sabe, né, que ela partiu, que ela não tá mais aqui, então vamos enterrar ela às 5, que daí tu descansa. Aí eu decidi ouvir a minha avó e decidimos fazer o enterro dela mesmo no domingo, né? Aí a gente foi numa funerária que tivesse uma capela para velar ela, porque, né, velar em casa não fazia sentido. A gente achou uma capela no mesmo bairro que a gente morava. Meu marido ficou um pouco revoltado, assim, porque a gente não tinha noção do quanto é caro tudo isso, né? Caixão, velório, todas essas coisas. Então, mas enfim, a gente foi juntos fazer toda essa parte, assim. Eu não lembro muito bem o horário que o corpo dela chegou lá nessa capela, assim. Eu me lembro de ficar com um banquinho do lado do caixão, assim, e eu chorava muito e eu conversava muito com ela e eu fiquei ali o tempo inteiro e a gente separou uma roupa para eles colocarem nela e tudo mais.
Eu lembro que tinha muita gente, assim, acho que domingo também era um dia que as pessoas podiam e a gente sempre teve muitos amigos, assim. Então mas era muita gente, mas eu não consigo lembrar das pessoas lá. Eu lembro que tava as pessoas da minha família, minha tia, minha mãe, minha avó, as pessoas que andavam com a gente, assim, só que eu tava muito, nem sei dizer direito pra vocês. Eu lembro que eu tava de chinelo, sabe? Eu não tava com vaidade nenhuma, assim, só amarrei o cabelo de qualquer jeito, botei um chinelo, assim, e fui. E eu me lembro que a minha tia Ivete, inclusive essa minha tia faleceu esse ano, ela me deu flores, né? Porque eu nem pensei nisso, em comprar flores, nada assim, na hora do enterro. Ela me deu essas flores e falou assim, ó, joga pra ela. E aí eu me lembro de jogar essas flores e falar, né, que eu ia amar ela pra sempre, que ela era uma parte da minha vida que sempre existia. Tanto que depois eu fiz uma tatuagem pra ela aqui, escrito Amor Eterno, e botei uma estrelinha. E que eu ia continuar ali, amando ela e sendo a mãe dela pra sempre. E pra mim, eu achava que a parte mais difícil tinha sido o enterro, o velório, né? Eu achava que a parte dolorosa do luto era aquele momento ali, né, de partida ali. E aí eu fui pra casa depois do velório, e quando eu cheguei em casa, eu comecei a ficar planejando formas de ir lá no cemitério, e ali eu já vi que eu comecei a surtar, né, buscar ela. Isso não saía da minha cabeça, assim, nossa, eu preciso trazer minha filha de volta, que eu acho que é a negação da morte, eu acho que é a dificuldade de aceitar essa partida. Então, vira e mexe eu ficava pensando nisso. Eu me lembro de tomar um calmante pra dormir. Nessa época a gente estava construindo atrás da casa da minha sogra e a gente estava morando na casa dela na parte da frente, assim. Ela pediu férias pra cuidar de mim, porque eu fiquei muito debilitada ali depois. Eu me lembro que eu ia no cemitério, sentava no túmulo, ficava conversando com ela, levava flores, levava pirulito. Foi um processo bem desafiador, assim. E eu diria que esse pós-morte é infinitamente pior do que talvez a notícia, o velório e o enterro, porque o vazio que uma criança deixa na vida de uma mãe é muito grande, assim. Só quem é mãe para entender o quanto a nossa cabeça tá sempre pensando nos nossos filhos, né? Então, a Alexia tinha 11 meses, ela morreu em dezembro, né? Eu falei que foi em janeiro. Ela morreu em janeiro e ela fazia aniversário em fevereiro. Ela morreu no dia 20 de janeiro de 2008. E chegar em casa e acordar no dia seguinte e aquele berço vazio e as roupinhas dela e não tem mais aquela rotina, o sorriso, né, a bobiça, a festinha de manhã quando acorda ou quando chega da creche, é um vazio absurdo, assim, é como se faltasse um pedaço muito grande da tua vida, assim, sabe? Porque quem é mãe sabe, a gente acorda e a gente nem dorme, né? A gente dorme já esperando qual é a hora que o filho vai resmungar pra gente dar mamadeira, pra gente pegar no colo. E quando tá na creche, a gente se programa toda pra receber o filho. Tudo que a gente faz é pensando nos filhos, né? Em como melhorar a vida dos filhos, enfim. E era muito absurdo esse vazio, assim, essa falta, esse buraco que ficou na nossa vida e na nossa rotina, assim. Por muito tempo eu pensei em processar um médico que tinha dito que era uma virose e tal, e a gente fica, no começo, né, na fase da negação, a gente fica buscando uma justificativa para aquela partida, né, para que a gente não quer aceitar que foi, assim. E aí eu me lembro que a minha avó conversou comigo e ela assim, por favor, não entra com processo, porque processo é demorado. E enquanto esse processo não sair, tu não vai conseguir ir pra frente, né? Tu não vai conseguir virar essa página, tu não vai conseguir seguir em frente, tu não vai conseguir melhorar. Então, tenta aceitar que foi isso, enfim. E aí eu decidi ouvir a minha avó, mas foram dias muito difíceis, assim. Tinha dia que eu dizia, não,
eu vou seguir em frente, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou superar. Aí eu tentava sair, e aí quando eu voltava, parecia que faltava um sentido, assim. E aí eu me lembro que e eu sempre fui essa pessoa muito sorridente, essa pessoa muito alegre, as pessoas me viam como alguém muito forte também, com uma capacidade de se regenerar muito grande, né? Eu era vista desse lugar. E aí eu me lembro que eu tentava ser essa pessoa, mesmo no momento de tanta dor, assim. Tentei seguir a obra lá e pintar e tal. Minha avó perguntou que se ela conseguisse um psicólogo pelo SUS, pelo CAPS, né, se eu iria. Eu falei que sim, porque pra mim tanto fazia, né? E aí, nessa época, eu fazia unha. E eu me lembro que eu disse, não, eu vou continuar, eu vou conseguir. Aí eu fui, peguei o ônibus para atender uma cliente em Balneário, que é onde eu moro hoje. Quando eu voltei literalmente surtada, assim. Eu me lembro de ter descido ali, que é na geral, que é a Stefano, o nome da rua. Eu parei no começo da rua do Praiana e fui andando essa avenida da Stefano, andando a pé, assim. E ali eu comecei a dar dinheiro na rua. Eu me lembro que eu peguei um casaco que eu tinha carregado, porque eu ia vir no final do dia. Fiz uma trouxinha, botei na calçada, assim, na frente de uma papelaria e fiquei deitada ali no chão naquela calçada e comecei a planejar ir embora daquela cidade. E não falar pra ninguém, assim. Eu não queria ser forte, eu não queria nada, na verdade, né? E aí, na minha cabeça, eu tinha esse plano de que no dia seguinte eu ia pra uma outra cidade, na rodoviária, pra outra cidade, eu dormi naquela calçada. E eu ia recomeçar a minha vida como uma andarilha, assim. Tipo, ia andar na rua, ia pedir comida na rua, ia viver assim. Era o meu plano. Eu não queria ninguém, né? E aí, um amigo nosso passou e me viu deitada ali na calçada. E ele assim, meu Deus, tá todo mundo te procurando, pelo amor de Deus. E aí, ele contou, claro, pro meu marido, pedi pra ele não falar pra ninguém, mas ele contou. Daqui a pouco apareceu meu marido, apareceu minha avó. E aí eu fui pra casa, e aí me deram calmante, e aí eu vi a minha filha, eu engatinhava atrás dela, eu surtava, eu tinha vontade de sumir. Foram dias muito difíceis, assim, muito. E aí eu me lembro que a minha avó e a minha sogra me levaram nesse CAPS, me lembro que minha sogra estava de um lado, minha avó do outro, assim. E a minha avó disse assim, não quer botar outra calça? Tava com uma calça toda rasgada, com um chinelo todo sujo de tinta, porque eu ficava pintando lá na casa que a gente tava em obra. Eu sempre gostei muito de decoração, de fazer, inventar coisa na parede e tal. Então eu tava toda suja assim, e eu falei, não, não quero, porque nada tinha sentido pra mim, assim, nada, roupa, não tinha, assim. Aí eu fui pro psicóloga, fazer terapia individual, eles pediram que eu ficasse em observação. De primeiro momento, eles cogitaram me internar por conta desses surtos que eu tinha, mas aí a psicóloga quis me conhecer um pouco mais, ela começou a fazer várias perguntas, perguntou da minha mãe, perguntou do meu pai, das coisas que eu fazia, né, e da faculdade. E aí, no final da nossa conversa, depois de um tempo fazendo terapia, ela me contou, ela assim, quando tu chegou, eu pensei assim, como que eu vou conseguir ajudar ela? Porque ela não tem base, né? Ela geralmente nesses momentos de muita dor se apega ali naquela família ali, né? E não tinha essa mãe presente, não tinha esse pai que até então era um presidiário que vivia mais preso do que solto. Mas ela disse, eu vi em ti apesar de tudo, tu tinha todos os motivos para dizer, então eu vou ser da pá virada, né? Porque minha mãe não sei o quê, meu pai nem aí e tal, mas tu foi fazer faculdade, com 18 anos tu foi morar sozinha. Então eu vi que tu tinha uma força dentro de ti e eu tentei usar isso. Então a psicóloga na época, assim, ela desconsiderou a ideia da internação. Eu tava dormindo só à base de remédio, ali a gente já tirou a medicação para dormir. Depois eles viram que só terapia individual não ia ser o suficiente, então eu comecei a fazer terapia em grupo com outras mães que também estavam vivendo aquele luto também de um filho, né? Até pra você não se sentir tão como se a vida fosse injusta, aquilo só acontece com você, infelizmente. Outras pessoas passam por isso também, então estar ali naquele grupo, ouvir outras mães que entendiam o que eu estava sentindo, né? Porque é muito difícil a gente entender o que o outro sente quando a gente não passa pelo mesmo caminho ali, né? E aí eu fui fazendo terapia individual, fui fazendo terapia em grupo.
Fui tendo esse acompanhamento, cada vez mais os surtos iam diminuindo, mas eu ainda tinha um vazio muito grande, assim, tipo, o que que eu faço agora sem minha filha? Como que eu vivo? Por que que eu trabalho? Pra que que eu trabalho? Não tinha significado, sabe? A minha sogra foi muito importante pra mim, assim, ela tava ali todos os dias, e ela comprou sustagem, porque eu não comia, sabe? Às vezes banho, me ajudava. Enfim, um processo. Eu olhava as fotos, depois teve a parte de tirar as roupinhas dela, de doar as roupinhas dela, de doar aquilo que a gente tinha comprado pra festinha dela de aniversário. Foi um processo lento, assim, de muitos altos e baixos. Horas eu tava muito bem, aí eu me sentia culpada por estar bem, por estar melhorando. Aí, horas eu tava muito mal, que eu não queria mais viver e não queria mais fazer nada. Então, era um misto, assim. Aí eu me lembro que um primo nosso, o Cid, me convidou pra passar uns dias no apartamento dele em Curitiba, né, no Paraná. Eu sou de Santa Catarina. E eu me lembro que eu voltei a fumar nessa época. E aí eu fui, fiquei na casa dele, enfim. E aí não saía da minha cabeça os últimos dias de vida dela, né? Não saía da minha cabeça. Os dias dela na UTI, no hospital, no oxigênio, sabe? O banho correndo, aqueles dias assim ficavam muito na minha cabeça. E aí ele falou assim: por que que ao invés de tu pensar nesses dias, nos últimos dias dela, por que que tu não muda o foco pra todo esse ano que vocês passaram juntas, né? Por tudo que vocês viveram juntas, ela correndo no andador, pulando, brincando, no que ela trouxe pra ti. Foca na vida dela, né? E não na morte. E aquilo ali, pra mim, foi muito importante, né? Porque ali eu comecei a colocar na minha cabeça o tempo que nós passamos juntas, né? E a pessoa que eu me tornei depois que ela nasceu, assim, porque eu não queria ser mãe. Eu não aceitei a gestação no começo, não queria. Eu não tinha planos de ter filhos, né? Eu queria morar sozinha, como eu já morava, eu queria, sabe, a liberdade, assim. Eu nem imaginei que eu era capaz de parir um filho de parto normal, meu Deus, fiquei 12 horas em trabalho de parto. Então a Alexia me transformou num nível, assim, ela me trouxe uma outra consciência de maternidade, de vida, de tudo. E eu comecei a focar mais nisso, né? E eu acho que o segundo ponto muito importante no meu processo de recuperação foi aceitar que a minha filha não ia voltar, porque eu acho que por bom tempo eu ficava imaginando como seria a vida com ela, mas de que ia adiantar imaginar a vida de como seria, porque não tinha mais como ser, entende? Então era uma loucura eu passar os dias imaginando, nossa, se a Alexia estivesse aqui agora, nossa, porque, né, ai, se eu tivesse uma filha, mas eu não tinha mais. E a minha filha não ia voltar. Então eu tive que aprender a viver sem ela, né? Criar uma nova rotina aonde a Alexia não estava mais nessa rotina. Eu precisava entender quem era a Daniela sem a Alexia em vida, né? Eu precisei entender quem era que era essa família agora sem, né, esse filho, sem essa criança. Por que que eu trabalhava agora? Por que que eu fazia as coisas? Porque geralmente quando a gente é mãe, a gente faz muitas coisas por conta dos filhos, né? Eu trabalho muito para que minhas filhas tenham uma vida muito melhor do que eu tive. E aí eu precisei ressignificar, né? Ressignificar a minha nova vida. E até para isso foi um processo, né? Porque a gente aprende que uma mãe não existe sem um filho, que uma mãe não pode viver sem um filho, essa coisa de romantizar a mãe, que a gente já teve um vídeo aqui no canal. Então, quando eu me via melhorando, quando eu me via sorrindo, a minha cabeça já vinha: nossa, mas tu acabou de perder um filho, tu não pode mais sorrir. Nossa, mas tu acabou de perder um filho, como que agora tu tá saindo de novo? Como que tu tá se divertindo? Que mãe desnaturada que tu é se a tua filha morreu? Então, era um conflito interno muito grande, assim, até eu me permitir ser feliz apesar da Alexia, né? Então, como mãe e como uma filha que também me amava, e eu sinto que ela me amou muito,
todo desejo de alguém que ama um filho e de todo filho que ama uma mãe é desejar que seja feliz. Ninguém quer que alguém fique triste por conta da gente a vida inteira, né? Imagina, eu não desejo que ninguém precise de mim para ser feliz. Eu quero que as pessoas aprendam a ser felizes sozinhas. Apesar de hoje eu não ter escolhido não ter contato com a minha mãe, né? Eu não quero que minha mãe seja diferente, eu não quero que a minha mãe mude alguma coisa, eu só quero que minha mãe fique bem, eu quero que ela seja feliz, eu desejo que ela seja feliz, né? E eu entendi que a minha filha também ia querer que eu ficasse bem. Não é um desejo de alguém que a gente ama ver alguém largado no sofá, chorando, sem comer, sem tomar banho. A minha filha não ia desejar isso pra mim. Assim como eu jamais ia desejar que as minhas filhas parassem de viver com a minha partida, né? Eu ia desejar que as minhas filhas se recuperassem e elas relembrassem de tudo que a gente viveu junto, de todas as coisas que a gente fez, de todos os jogos, brincadeiras, banho de piscina, praia, passeio. Eu queria que as minhas filhas se lembrassem do que a gente fez, de tudo que eu ensinei para elas, mas jamais eu ia desejar com a minha partida que elas ficassem numa cama chorando, sem comer e sem tomar banho, porque eu não estou mais aqui, né? Então, nesse processo, eu fui liberando essa culpa por ser feliz, a culpa, né, de ter um filho que partiu e é como se a gente tivesse que viver chorando o resto da vida. E fui me apegando muito a Deus. Eu me lembro que muitas pessoas perguntavam, né, o que você pensa de Deus agora? Porque eu tinha um blog que eu falava muito de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sempre sabe o que é melhor pra gente. E se foi do jeito que tinha que ser, eu aceito, sabe? E uma das coisas também que eu sinto que me ajudaram a lidar com esse momento foi que na mesma época uma criança tinha morrido engasgada com uma salsicha e uma outra criança no Rio de Janeiro morreu dormindo com uma bala perdida. Enquanto ela dormia, entrou uma bala perdida na janela e essa criança morreu. Quando eu olhei para esses dois casos, eu disse, bom, eu acho que quando é a hora, a gente pode tentar encontrar uma justificativa, a gente pode, todo mundo tem um tempo de partida, né? Todo mundo tem uma data de início e de fim. E quando é a hora da morte, eu acho que a gente pode estar dormindo como essa criança, ou a gente pode estar só se alimentando como a outra que morreu engasgada. Não dá para contestar e nem questionar. Então eu aceitei que a Alexia, ela viveu o tempo que ela precisava, o tempo que era predestinado para ela aqui. Ela precisava vir nesse período, me trazer essa experiência de me tornar mãe. Eu me lembro que eu tomava comprimido anticoncepcional, por isso foi um baque muito grande a gravidez dela para mim, assim, porque realmente, né, eu não tava nos meus planos. E ela veio para me mostrar a minha força também e, enfim, ela trouxe uma sensação de família que eu não tinha experimentado ainda na minha vida, né? Quando meu marido, que eu tô agora lá atrás, a gente vivia uma família, a gente tinha essa sensação de família, nós três, assim. E era muito gostoso sentir família, nós. E ela me mostrou que é possível, assim. E na terapia eu descobri também que muito da minha dor do luto, no processo de recuperação, foi porque eu botei muita expectativa na vida da minha filha, né? Quando a minha filha nasceu, claro que isso inconscientemente, eu comecei a pensar, agora eu tenho alguém na minha vida que nunca vai me abandonar. Porque eu tinha essa sensação de abandono com a minha mãe, eu tinha essa sensação de abandono com meu pai, e a sensação que eu tinha é que as pessoas entravam na minha vida e saíam, entravam na vida e iam embora. E quando a Alexia nasceu, porque a gente não espera que um filho parta antes da mãe, né? Eu pensei, nossa, agora eu tenho alguém na minha vida que vai ficar comigo para sempre. E ela vai ficar comigo para sempre, né? No meu coração. Não tem como apagar o que a gente viveu. Mas foi um processo muito grande de cura de muita coisa. Porque como eu fui obrigada a ir para terapia, a gente acabou olhando para várias coisas, não só o luto, mas também essa questão de mãe, de pai e várias outras coisas, assim. Então foi assim que aconteceu, foi assim que eu fui me recuperando aos poucos, com muito altos e baixos, com muita culpa por voltar a sorrir, ressignificando, né, quem era a Daniela com uma filha que não estava mais ali, por que eu iria viver, por que eu iria trabalhar.
E eu acabei me tornando esse centro da minha vida, né? Hoje eu entendo que estar bem não é um ato de egoísmo, é um ato de amor ao próximo. Quando a gente cuida da gente, a gente tá bem pros outros que estão à nossa volta. Então, quando eu tô bem, eu sou uma pessoa melhor para minhas filhas. Se eu sou uma pessoa doente, eu sou motivo de preocupação para elas, né? Se eu sou uma pessoa que tô triste, eu sou motivo de preocupação para minhas filhas. Então, eu busco estar bem, assim, procuro cuidar de mim, porque eu entendo que quando eu cuido de mim, eu também tô cuidando daqueles que estão à minha volta, né? Como eu disse, isso aconteceu em 2008, dia 20 de janeiro de 2008, então já fazem aí mais de 10 anos, mais de uma década que isso aconteceu. Mas isso também é parte da minha história, isso também contribuiu para que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Então, como esse canal ele leva o meu nome, né, eu quis deixar registrado essa pequena parte da minha vida, entre tantas coisas que já foram vividas por aqui. E também, com esse relato, né, inspirar outras mães a voltar a viver, apesar da partida dos seus filhos. Porque eu tenho certeza que muitas mães vivem um conflito de culpa quando começam a voltar a sorrir, como começam a voltar a viver. Parece que são desnaturadas ou tudo mais. Então, é um processo, mas eu desejo aí, para quem passa por isso, uma boa recuperação. E eu desejo também que vocês respeitem o instinto de vocês com relação aos filhos doentes. Eu sei que a gente não é médica, né? Mas quando eu pensei em levar a minha filha no médico na sexta-feira, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se com o antibiótico a bactéria evoluiu tanto e ela faleceu de sexta, ela já faleceu no domingo, se eu tivesse ficado em casa com ela na sexta-feira e não tivesse levado ela no médico, sem antibiótico, tomando paracetamol, muito provavelmente que no sábado, talvez já, a minha filha tivesse morrido em casa. E aí, pensa em lidar com essa memória dentro de uma casa, seria infinitamente pior. Então, por mais que parecia loucura, de novo, vão levar, mas de novo no hospital, já foi quarta, eu senti que eu precisava levar ela, né? Então, às vezes, a gente precisa ouvir mais aqui do que lá fora, né? É muito louco isso, mas é isso. Então, quando eu engravidei de novo, eu me lembro que na época várias pessoas falavam: ah, porque vocês não têm outro filho? Porque vocês não têm outro filho? Como que eu ia ter outro filho, gente? Eu não conseguia nem cuidar de mim. Eu não conseguia comer, eu não sabia nem, sabe? Como que eu ia botar um filho no mundo e não substitui? Nenhum filho substitui outro, né? Os filhos são insubstituíveis. A Alexia é a Alexia, a Carol é a Carol e a Sofia é a Sofia. Então, eu só engravidei, acho que depois de uns 5 anos que isso aconteceu, em outra história, em outro relacionamento. E aí eu percebi que eu tava curada quando a Sofia nasceu. A Sofia teve um ataque cardíaco dentro da barriga e teve que ficar na UTI por 7 dias. E eu percebi o quanto eu tava tranquila, o quanto eu tava calma com a Sofia na UTI. Eu ia todos os dias, dava peito pra ela, né? Mamar pra ela se recuperar mais rápido. As duas, quando eram crianças, elas já ficaram internadas, quando não era uma, era outra. E ali eu percebi que eu tava bem, que eu conseguia lidar com aquela nova história sem achar que cada vez que elas ficassem doentes ou cada vez que elas tivessem que ir pro hospital, eu ia viver a mesma coisa que eu vivi com a Alexia. Então, quando as minhas filhas nasceram, eu percebi que eu já tinha, sabe, que eu já não me identificava com aquilo que tinha me acontecido. Então é isso, né? O objetivo também desse vídeo é compartilhar que é possível sim a gente se recuperar de um luto, que é possível sim a gente continuar e que existe uma força dentro da gente maior do que a gente mesmo, né? Mas eu também acredito que não é da noite pro dia. Eu não sou a favor de ficar colocando tristeza embaixo do tapete, né? Eu me lembro que tinha passado um ano, acho que Dia das Mães, eu tava super mal. Uma pessoa falou assim: ai, será que já não deu de chorar? E aí eu disse: quem vai decidir o tempo que eu vou chorar sou eu. Eu vou chorar o tempo que for preciso. Eu vou viver esse luto o tempo que eu achar, porque quem tá de fora é muito fácil, né? Mas quem tá ali sabe o que é. Então, se tem uma coisa que eu fiz com a morte da minha filha,
foi viver o luto, sabe? Por mais que eu tentava ser forte às vezes, quando eu caía e eu chorava, e eu surtava, e eu gritava, e eu chorei muito. Nossa, eu chorei muito, eu chorei muito, chorei muito. E aí, com o tempo eu fui perdendo a necessidade de ir no cemitério, parei de levar pirulito, parei de levar flor, entendi já que a minha filha não estava mais lá, e já tem muitos anos que eu não vou no cemitério. E é muito bom poder falar isso sem medo do julgamento das pessoas. Ai, que mãe desnaturada, você não vai no cemitério levar flor para sua filha, né? Não, não vou mais, né? E eu acho que hoje não preciso mais fazer isso, né? Eu me sinto em paz com o que eu sinto por ela, e seja lá onde ela estiver, ela sabe. E outra coisa que eu não sofro é de culpa, porque eu sei que os 11 meses que a Alexia viveu, eu fui a melhor mãe que eu podia ser para ela. Eu estava com ela todos os dias. Eu dediquei toda a minha vida para ela, né? Para vê-la sorrir, para alimentar, nutrir, né? Então, eu não carrego comigo nenhuma culpa, porque eu podia ter feito isso enquanto ela estava viva, podia ter feito aquilo. Não, eu tenho o meu coração muito em paz, assim, de que eu fui a mãe que eu podia ser, e eu acredito que a mãe que ela precisava também. Bom, gente, é isso, tá? Essa foi a história com a minha primeira filha. E se vocês conhecem alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, se inscreve por aqui e a gente se vê, então, nos próximos vídeos.